Bem-vinda ao quadro Relatos de Romance. Neste vídeo narrarei um relato real com adaptações. Desta vez a história de Bianca. Ela o ajudou a subir, e ele a traiu. Agora, enquanto ele aprende a viver com o peso do próprio arrependimento, ela descobre o que é liberdade. Mas ninguém avisa que às vezes o que destrói não é o ódio, é a indiferença. Bianca acreditou em cada palavra, construiu sonhos com mãos firmes, ergueu impérios por amor. E quando o chão cedeu, ela descobriu que promessas também podem ser mentiras benditas. Entre o luxo e o silêncio, entre o sucesso e o vazio, ela aprendeu o que significa recomeçar do nada e ver quem realmente fica quando tudo desaba. Este relato não é sobre vingança, é sobre o preço de amar alguém que nunca soube te amar de volta. Bianca acordou antes do sol nascer. O quarto, amplo e silencioso, refletiu o sucesso que ela e Arthur construíram juntos. Cada móvel, cada detalhe, cada conquista. Mas nos últimos meses, tudo que antes simbolizava a vitória parecia apenas lembrá-la do quanto estava sozinha. Ela vestiu o roupão e foi até a varanda. A cidade despertava lá embaixo, com o mesmo frenesi de sempre, enquanto o coração dela permanecia parado no tempo. Arthur ainda dormia. O homem que ela ajudou a erguer, que há 10 anos tinha apenas um sonho e uma conta bancária quase vazia. Bianca lembrava-se de cada madrugada em que revisava planilhas, cada ligação feita para convencer investidores, cada decisão difícil tomada em dupla. Eles prometeram que seriam parceiros em tudo. Só não combinaram que o amor teria prazo de validade. Arthur desceu mais tarde, impecável como sempre. O terno caro, o perfume importado, à pressa. "Vai sair sem comer?" Bianca perguntou, tentando soar casual. "Tenho reunião cedo. O pessoal de marketing espera." Ele não levantou os olhos do celular. Era sempre assim. Desde que a empresa explodira, ele parecia viver em um mundo onde ela não cabia mais. "Precisa que eu revise o relatório de investimento?" Ela arriscou. "Já pedi para alguém cuidar disso." Ele ajeitou o relógio, e o som do feixe metálico pareceu um aviso. "Não preciso mais de você." Bianca engoliu o nó na garganta. Viu-o sair, deixando atrás de si o cheiro amargo da indiferença. Sozinha no escritório de casa, Bianca abriu a gaveta onde guardava as primeiras anotações do projeto que originou a empresa. Páginas amareladas, rabiscos, sonhos. Entre elas, uma foto. Arthur, ainda jovem, abraçado a ela em frente ao pequeno escritório que dividiram. No verso, a caligrafia dele. "Nada disso existiria sem você." Bianca respirou fundo. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. "Arthur ainda está no escritório? Preciso falar com ele." Assinatura Isabel. O nome fez o chão desaparecer por um instante. O passado estava voltando. E dessa vez, não vinha para relembrar. Vinha para destruir. Bianca olhou para o celular por longos segundos. Isabel. O nome piscava na tela como uma lembrança que ela jamais quis reviver. O coração acelerou. E por um instante, ela pensou em apagar a mensagem. Fingir que nunca a viu. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Por que Isabel estaria procurando Arthur? Elas se conheceram anos atrás, quando Bianca e Arthur ainda lutavam para erguer a empresa. Isabel era o passado dele, a mulher que o deixara sem explicações, justo quando ele mais precisava. Bianca lembrava do quanto Arthur sofreu naquela época e do quanto ela se dedicou para ajudá-lo a seguir em frente. Agora, aquela história parecia retornar, vestida de mistério. "Arthur chegou tarde naquela noite. Te esperei para jantar", disse Bianca, mantendo o tom neutro. "Foi um dia cheio." Ele largou o paletó no sofá e foi direto para o escritório. Bianca o seguiu com o olhar, o peito apertado por uma sensação que ainda não sabia nomear. Minutos depois, passou pelo cômodo e o viu digitando algo rápido no celular. Quando ela entrou, ele travou a tela. "Tudo bem?" perguntou ela, tentando disfarçar a tensão. "Trabalho", respondeu, sem encará-la. Bianca sentiu o estômago revirar. O mesmo frio que sentira ao ler a mensagem voltou, mais forte. Naquela madrugada, ela ficou deitada, acordada, observando o teto.
Cada suspiro dele ao lado parecia uma mentira respirando. Nos dias seguintes, o comportamento de Arthur mudou. Ele saía mais cedo, voltava mais tarde e, quando falava, as palavras vinham medidas, calculadas. Bianca tentava se convencer de que era apenas estresse. Tentava lembrar que o sucesso cobra caro. Mas dentro dela crescia o pressentimento de que algo estava por vir. Algo que destruiria tudo o que ela ajudou a construir. Na sexta-feira à noite, enquanto esperava por ele no restaurante onde marcaram um jantar para se reconectarem, recebeu uma mensagem. Desculpe, surgiu um imprevisto. A gente conversa depois. Logo depois, uma notificação de rede social apareceu. Arthur foi marcado em uma foto. Bianca abriu. O sangue gelou. Era ele, no mesmo restaurante, mas ao lado de Isabel. Bianca olhou a foto por longos segundos, tentando encontrar uma explicação razoável. A imagem mostrava Arthur em um evento, cercado de pessoas. Mas Isabel estava ao lado dele, sorrindo, a mão tocando levemente o braço dele, como quem já conhece o caminho. O coração de Bianca pulsava no pescoço. Deve ser coincidência, pensou. Talvez ela esteja trabalhando com ele de novo. Só isso. Mas a lembrança da mensagem, Arthur ainda está no escritório? Ecoava como uma flecha presa no peito. Ela fechou o aplicativo e respirou fundo, buscando o autocontrole que sempre a manteve de pé. Afinal, ela era Bianca, a mulher que ajudou a construir uma empresa do zero, que suportou crises, falências, dívidas, noites em claro. Nada a derrubava. Pelo menos, era o que ela dizia a si mesma. No dia seguinte, quando o Arthur entrou em casa, Bianca o esperava na sala. Vi uma foto sua ontem, começou, tentando manter a voz firme. Foto? Ele franziu o senho, mas desviou o olhar rápido demais. Você e a Isabel. As palavras saíram calmas, mas afiadas. Ele suspirou, ajeitando a gravata como se o tecido apertasse demais. Ah, aquilo! Ela apareceu de surpresa no evento da empresa. Está prestando consultoria num projeto. Foi coincidência. Só isso. Consultoria. A palavra pareceu veneno disfarçado de normalidade. Coincidência, repetiu Bianca, mais para si do que para ele. Arthur sorriu, o mesmo sorriso ensaiado que usava nas entrevistas de negócios. Não há motivo para desconfiança, Bianca. Ele se aproximou e pousou as mãos nos ombros dela. Você sabe que eu te amo, não sabe? Ela assentiu, mas o toque dele já não fazia calor. Trazia dúvida. Naquela noite, enquanto ele dormia, Bianca ficou acordada olhando para o teto. Repassava cada frase, cada pausa, cada olhar desviado. Consultoria. Coincidência. Você sabe que eu te amo. As mentiras, quando bem contadas, soam como promessas. Mas o instinto de uma mulher raramente se engana. E o dela começava a gritar por dentro, pedindo para olhar mais fundo, mesmo que o que encontrasse a destruísse. Nos dias que se seguiram, Bianca tentou se convencer de que Arthur dizia a verdade. Tentou acreditar que Isabel estava apenas de passagem, que o destino não seria cruel o bastante para testar um amor que ela ajudou a construir com tanto sacrifício. Mas o corpo dele falava o que as palavras escondiam. Arthur não a olhava mais da mesma forma. O toque havia se tornado apático, a voz impaciente. Quando ela falava sobre algo do trabalho, ele mudava de assunto. Quando tentava se aproximar, ele se afastava com desculpas sutis, reuniões, cansaço, distrações. E assim, dia após dia, o casamento deles virou uma coreografia triste. Dois corpos que dividem o mesmo espaço, mas já não dançam juntos. Certa tarde, Bianca decidiu ir até a empresa sem avisar. Levava uma pasta com relatórios que ele havia esquecido em casa. Ao chegar, foi recebida com o mesmo respeito de sempre. Afinal, todos ali sabiam o quanto ela havia sido essencial na criação daquela empresa. Mas o olhar da recepcionista, hesitante, lhe deixou desconfortável. O doutor Arthur está em reunião, disse a moça. Mas posso avisar que a senhora chegou.
Não, obrigada. Só deixarei isto com ele. Enquanto esperava o elevador, uma risada familiar ecoou pelo corredor. Isabel. Bianca se virou e a viu sair da sala de Arthur, sorrindo, segurando um tablet e um copo de café. As duas se encararam por um instante. Isabel parecia perfeitamente à vontade, como quem sabe que pertence a um lugar que não deveria. Bianca! Arthur apareceu logo atrás, surpreso. O que faz aqui? Vim deixar os relatórios. Podia ter mandado por e-mail. A voz dele soou fria, quase irritada. Isabel se despediu com um aceno breve e desapareceu pelo corredor, deixando no ar um perfume caro e invasivo. Bianca ficou parada, com o envelope nas mãos. Ela trabalha aqui agora? Perguntou. Arthur desviou o olhar. Temporariamente. É só uma consultoria. A palavra novamente. Consultoria. Bianca sorriu. Um sorriso leve demais para o peso que carregava. Entendi. E foi só isso que disse. Mas dentro dela, algo se partiu de vez. Silencioso, invisível, irreparável. Bianca passou os dias seguintes em silêncio. Já não perguntava nada, já não cobrava explicações. Havia aprendido que quando um homem quer esconder algo, o silêncio é a melhor armadura. Arthur parecia confortável nessa nova dinâmica. Jantavam juntos em meio a um diálogo que se resumia a sim, não e tanto faz. Às vezes, ela o observava rindo ao celular, digitando rápido, e sentia uma fisgada no peito. Não era mais ciúme, era constatação. Ela ainda o amava, mas começava a entender que amor sozinho não sustenta nada. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação piscou rápido, mas suficiente para feri-la. Isabel, ainda penso em ontem. O coração de Bianca parou. Ela segurou o aparelho nas mãos, tremendo. Por um instante pensou em desbloquear, vasculhar, procurar provas. Mas se conteve. Não precisava ver. A verdade, quando já se sente no corpo, não precisa de telas para existir. Arthur saiu do banheiro, o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem? Perguntou, percebendo o olhar dela. Está, respondeu Bianca, devolvendo o celular ao lugar exato onde estava. Ele a beijou de leve e deitou. Em minutos dormia. Ela ficou sentada à beira da cama, olhando para o nada. Foi ali, naquela madrugada, que entendeu. O amor deles havia acabado. O que restava era hábito, rotina e medo de encarar o vazio. Na manhã seguinte, Bianca levantou cedo e foi até o escritório de casa. Abriu os arquivos antigos, os contratos, os primeiros documentos da empresa. Seu nome estava em quase todos, como cofundadora, como sócia, como alicerce esquecido. Passou os dedos sobre a assinatura, Bianca Duarte. Era como tocar na mulher que ela fora um dia, corajosa, criativa, viva. Por um momento, sentiu um lampejo de força. Mas o som da porta batendo ao longe, Arthur saindo mais uma vez, sem se despedir, devolveu-a à realidade. Ela percebeu que o fim não é um momento, é um processo. E o deles já havia começado há muito tempo. Era uma sexta-feira quando Arthur ligou, dizendo que ficaria até mais tarde no escritório. A voz dele soava distante, impaciente, quase ensaiada. Bianca ouviu e apenas respondeu: Tudo bem, Arthur. Trabalhe tranquilo. Mas, ao desligar, algo dentro dela a empurrou para o carro. Não sabia se era desespero, raiva ou instinto. Talvez um pouco dos três. Dirigiu até o prédio da empresa sem pensar. Quando chegou, o estacionamento estava quase vazio. Quase. O carro de Arthur estava lá. Ao lado dele, um conversível vermelho que ela nunca tinha visto antes. A chuva começou a engrossar. Cada gota batendo no vidro parecia contar até o momento em que ela perderia o chão. Subiu pelo elevador sem ser anunciada. Os seguranças já a conheciam. As luzes estavam apagadas, exceto pela claridade que vinha da sala principal. E foi ali, entre as sombras e o barulho distante da chuva, que Bianca viu o que jamais quis ver. Arthur encostado na mesa e Isabel entre seus braços. Não havia espaço para dúvidas, nem tempo para desculpas. Era traição, nua, crua, inegável. A caneta que Bianca segurava caiu no chão.
O som metálico ecoou pela sala, cortando o momento como uma sentença. Arthur se virou, pálido. Bianca começou, mas ela o interrompeu. Não precisa. Eu já entendi. Isabel tentou se recompor, ajeitando o cabelo, como se aquilo fosse um mal-entendido social. Eu não queria que fosse assim, murmurou ela. Ninguém quer, respondeu Bianca, com a voz calma demais para o caos que rasgava por dentro. Arthur deu um passo à frente. Bianca, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que eu te ajudei a construir tudo isso para você me trocar por alguém que te deixou quando você ainda era um ninguém? Ele abaixou a cabeça, sem coragem de encará-la. Eu não planejei, balbuciou. Ela riu, um riso curto, amargo, cheio de dor. Eu sei, as traições nunca são planejadas. Pegou a bolsa, endireitou os ombros e olhou uma última vez ao redor da sala. Aquela empresa, aquele império, tinha o nome dele na fachada, mas o suor dela em cada parede. E ainda assim, era ela quem sairia destruída. Na manhã seguinte, Bianca acordou diferente. Não havia lágrimas nem raiva, só uma calma estranha, quase perigosa. Enquanto Arthur dormia, ela se vestiu, pegou o carro e dirigiu até o escritório de advocacia que havia ajudado o casal em contratos antigos. Quero o divórcio, disse, sem hesitar. O advogado levantou os olhos surpreso. Tem certeza, Bianca? Absoluta. E quero o que é meu por direito. Em poucos dias, os papéis estavam prontos. Ela pediu 70% do patrimônio, não por vingança, mas por justiça. Arthur era o rosto da empresa, mas ela era o cérebro. Foi Bianca quem fez contatos, fechou parcerias, negociou contratos, planejou expansões. Nada ali teria existido sem ela. E ele sabia disso. Quando Arthur recebeu a intimação, o orgulho veio antes da culpa. 70%? Repetiu, a voz alta demais para o silêncio da sala. Bianca manteve-se firme. Você construiu a imagem. Eu construí o império. Ele andava de um lado para o outro, os punhos cerrados. Isso me destrói, Bianca. Você quer acabar comigo? Ela o olhou nos olhos. Não, você fez isso sozinho. Arthur sentou-se, o rosto tenso. A máscara de segurança que sempre usou no mundo dos negócios começou a rachar. Ele sabia que sem ela a empresa desabaria. E o medo corroía. Não apenas o medo de perder o poder, mas o de ser descartado de novo. Isabel não ficaria com um homem em ruínas. Bianca saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento bateu em seu rosto como um aviso. A dor ainda estava ali, mas já não mandava nela. Pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo de liberdade. Ela perderia o amor, talvez a casa, o passado inteiro, mas ganharia de volta o que tinha esquecido no caminho. Ela mesma. A notícia do divórcio caiu como uma bomba no mundo empresarial. Jornais, sites e redes sociais noticiavam o fim do casamento de Arthur e Bianca Duarte, o casal que todos chamavam de a dupla de ouro dos negócios. Bianca manteve o silêncio. Não deu entrevistas, não respondeu a insinuações. Arthur, por outro lado, tentou controlar o estrago. Chamou advogados, deu declarações calculadas, tentou parecer sereno, mas a voz dele já não convencia. Os investidores começaram a recuar. Parceiros antigos deixaram de atender suas ligações. Sem Bianca, as decisões pareciam frágeis, impulsivas. A empresa, antes sólida, começava a desmoronar pelas bordas. Enquanto isso, Bianca se refugiou em uma pequena casa próxima ao mar, o oposto de tudo o que tinha vivido. Longe dos holofotes, começou a reaprender o que era respirar sem o peso de alguém. No início, o silêncio a assustava. O travesseiro ainda cheirava a lembrança. O corpo ainda esperava o toque que já não vinha. Mas com o tempo, a dor virou rotina e a rotina virou força. Bianca passou a cuidar do que restava dela mesma. Caminhava na praia ao amanhecer, fazia anotações, rabiscava ideias de novos projetos. Sabia que um dia voltaria a construir algo, mas dessa vez seria só dela. Arthur tentou ligar inúmeras vezes. Mensagens curtas, desesperadas, cada vez mais humildes. Bianca, podemos conversar?
Eu cometi um erro. Você não entende, Isabel se afastou. Eu preciso de você. Bianca lia, mas não respondia. Não por orgulho, por paz. Ela finalmente compreendia o preço da liberdade. Era alto, solitário, mas valia cada gota de dor. E enquanto o mundo esperava um escândalo, ela escolheu o silêncio. Porque às vezes, a vingança mais poderosa é seguir em frente e deixá-los assistir. Meses se passaram desde o escândalo. Arthur tentou adiar o inevitável de todas as formas. Seus advogados se desdobraram em negociações intermináveis, buscando brechas, tentando reduzir a porcentagem exigida por Bianca. Mas cada tentativa caía diante das provas. Documentos, e-mails, contratos, atas de reuniões, tudo mostrava o mesmo. Bianca era mais do que uma esposa. Ela era a espinha dorsal da empresa. Sem sua assinatura, nada andava. Sem sua visão, nada prosperava. Os advogados dela sabiam disso e pacientemente deixaram o tempo fazer o trabalho. Cada adiamento enfraquecia Arthur um pouco mais, até que, enfim, o dia chegou. O encontro aconteceu em uma sala neutra, de paredes claras e mesa fria. Arthur chegou primeiro. O terno estava impecável, mas o olhar denunciava o cansaço. Bianca entrou logo depois, simples, elegante, serena. Os advogados trocaram breves cumprimentos, revisaram cláusulas e abriram as pastas. Está tudo pronto, anunciou o advogado de Bianca. Arthur olhou para ela, buscando alguma brecha no silêncio. É isso então? Perguntou, a voz embargada. A gente acaba assim? Bianca o encarou com calma. Não é agora que acaba, Arthur. Foi lá atrás. A gente só está colocando no papel. Ele desviou o olhar, respirando fundo. Eu nunca quis te perder. Ela sorriu, não com ironia, mas com uma tristeza doce. Você só não quis ficar sozinho. É diferente. Os papéis foram colocados à frente deles. Um por um, as assinaturas foram feitas. Quando Bianca terminou, pousou a caneta com firmeza. Por um instante, ficou em silêncio, olhando para o papel que simbolizava o fim de tudo. E, estranhamente, sentiu paz. Era como se, ao assinar, tivesse devolvido a si mesma o direito de existir. Arthur observava, imóvel como quem assiste o próprio mundo desabar. Acabou, sussurrou ele. Bianca levantou-se, recolheu a bolsa e respondeu. Não, agora começa. E saiu, sem olhar para trás. Arthur ficou ali, cercado de advogados, contratos e arrependimento, percebendo tarde demais que o preço da traição é perder o que o dinheiro não pode comprar. O tempo passou e Bianca se tornou o que sempre foi. Só que agora o mundo inteiro sabia. Com a parte da empresa que ficou sob seu comando, ela reformulou a marca, modernizou processos e assumiu o papel de rosto e voz do império que antes se escondia atrás de Arthur. Revistas, entrevistas, prêmios. Todos queriam saber como uma mulher traída havia se tornado o exemplo de força e sucesso. Mas Bianca nunca falou sobre o passado. Aprendeu que o silêncio, às vezes, é o grito mais elegante. Ao lado dela, havia agora um novo amor. Um homem calmo, inteligente, que a ouvia antes de falar. Não a via como sombra de ninguém, e sim como luz. Bianca, enfim, era amada do jeito que merecia, com respeito, admiração e paz. Enquanto isso, Arthur mergulhava em um abismo lento. Isabel o deixou assim que os primeiros contratos foram cancelados. Disse que não podia ficar presa a um fracasso. Ele tentou recomeçar, mas os investidores, os parceiros, todos haviam seguido Bianca. Sem ela, nada prosperava. O nome Duarte, que um dia abrira portas, agora era lembrado com pena, ou esquecido. As dívidas se acumularam, os contatos evaporaram e Arthur passou a viver com o fantasma da própria escolha. O arrependimento o corroía mais do que a falência. E foi esse arrependimento que o levou, meses depois, até o gabinete de Bianca. Ela o recebeu com o mesmo olhar sereno de sempre. Arthur parecia menor,
o terno amassado, o olhar cansado. Eu preciso de ajuda, Bianca, confessou a voz baixa. Estou falido. Ela respirou fundo. A vida é cíclica, Arthur. O que a gente planta, um dia volta. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não quero piedade, só uma chance. Bianca observou o homem à sua frente, não o que atraiu, mas o que restou dele. Eu não posso te empregar, disse firme. Não seria justo com meu marido, nem comigo mesma. Bianca fez uma breve pausa, depois acrescentou. Mas posso investir no seu projeto. Não por você, mas porque todos merecem mais uma chance. Arthur levantou os olhos e, pela primeira vez, viu Bianca como nunca tinha visto antes. Não como a esposa que perdeu, mas como a mulher que ele nunca soube valorizar. O tempo passou e Arthur aprendeu o que é recomeçar sem chão. Começou pequeno, com o investimento que Bianca fizera, o mesmo dinheiro que um dia ele acreditou controlar. Trabalhava em silêncio, vendo o nome dela crescer nas manchetes, nos painéis, nos sorrisos do público. Bianca se tornara o que sempre foi destinada a ser, respeitada, admirada, livre. E ele agora dependia dela para continuar de pé. De longe, via a mulher que um dia amou caminhar ao lado de outro homem. O olhar leve, a mão repousando sobre a barriga que carregava uma nova vida. Enquanto ela construía um futuro, ele aprendia a conviver com o eco do passado. Bianca floresceu. Arthur sobreviveu. E pela primeira vez, ela não olhou para trás. Se você gosta de relatos como este, se inscreva no canal. Por aqui, somos apaixonados por romance. Até nosso próximo vídeo sobre relatos de traição.